Boa noite, gente. Está todo mundo me ouvindo? Sim, eu estou. A gente vai já começar. Deixa eu só falar com alguns participantes que estão com dificuldade de entrar. Está todo mundo me ouvindo? Bem, nós já estamos gravando. Deixa eu ver aqui. O link que está no mural não está direcionando para a sala. Mas eu estou usando o mesmo link. Talvez seja algum problema no link, enfim. Amanhã eu vejo isso direitinho. Bem, já são 8h07, vamos começar, para a gente não se alongar, que amanhã todo mundo com certeza tem afazeres. Para quem não me conhece, eu me chamo Melissa, sou formada em História, Gestão Pública, pós-graduada em Comunicação e Marketing e sou acadêmica de Direito. Eu trabalho há 15 anos com projetos culturais, Lei Rouanet e captação. E aí, atualmente, eu só atendo alguns clientes mais antigos e prefiro ensinar, né, dar as aulas para quem tiver interesse em aprender, enfim. A conversa de hoje vai ser sobre captação. Esse curso eu fiz o ano passado e essa vai ser a única edição desse ano. Eu acho que eu não devo fazer outra esse ano. Eu estou com os calendários muito apertados, mas ele está bem diferente do curso que a gente fazia o ano passado, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre como a gente pode estar elaborando as propostas. Amanhã a gente vai estar falando sobre estratégias eficientes de captação. No dia 10, diversificando as fontes de financiamento. E no dia 11, a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns fundamentos de marketing, tá? A gente sempre costuma fazer assim, a gente traz o conteúdo e aí a gente sempre deixa as perguntas para o final, porque senão a gente termina se estendendo muito e aí a gente não consegue passar o conteúdo, aí o outro dia a aula terminou, o encontro termina acabando muito tarde, enfim, a galera tem os afazeres no outro dia. Então, a gente sempre faz assim, a gente pode deixar as perguntas aqui no chat, a gente lê no final, e a gente abre também os microfones no final também, tá? Deixa eu marcar aqui. Nós temos aí alguns materiais na sala de aula do Google, tá? Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês.
Eu acho que está todo mundo vendo. Nós estamos aqui com a salinha de aula do Google, tá? Nós temos um mural aqui com o nosso calendário, os nossos horários, que vai ser sempre às 20 horas, os temas de cada dia, tá? O linkzinho da sala, o linkzinho da reunião aqui, o linkzinho do nosso grupo do WhatsApp, tá? Depois eu vou abrir o nosso grupo, porque ele está fechado no momento, mas eu vou abrir ele depois. Daqui mais tarde eu abro ele. E aí, quem tiver dúvida, quem quiser deixar algum recado, você pode deixar aqui no mural, tá? Na aba atividades, a gente tem os materiais dos encontros, tá? Tem um itemzinho aqui de boas-vindas, gravação e materiais dos encontros, que é onde a gente deixa os nossos materiais, tá? Eu já deixei aqui o PowerPoint de hoje, o de amanhã eu deixo amanhã, e cada dia eu vou deixando cada um deles, tá? Tem um pequeno textinho aqui sobre o tema de hoje, quem quiser olhar depois, dá uma olhadinha, tá? O de amanhã já está aqui também, do dia 10 e o do dia 11. Esse material de elaboração de projetos é um material que eu sempre uso nos meus encontros, que ele é muito... Ele é um compilado do que a gente vê muitos nos editais por aí, nas leis de incentivo, e ele está muito próximo aos editais de Paulo Gustavo, tá? Então, quem for participar dos projetos de Paulo Gustavo, vocês podem se basear por aqui, que ele está muito próximo aí, aos editais de Paulo Gustavo, tá? Tem um espaçozinho para tirar dúvidas, vocês podem deixar aqui as dúvidas de vocês na caixinha de dúvidas, que a gente pode ir formando um bancozinho de perguntas e respostas, que às vezes a tua dúvida é a dúvida de outro colega. Tem aqui alguns materiais de apoio, eu já coloquei alguns, vou estar colocando outros também. Tem os bônus que saem no sábado, tá? Tem material sobre captação, tem um livro aqui muito legal, que ele tem umas 300 páginas. Tem alguns roteirinhos de projetos para captação, tem uma listagem aqui com mais de 8.000 empresas que patrocinam, e tem um materialzinho aqui sobre prestação de contas também. Se a gente quiser baixar o material, por exemplo, a gente clica no material que a gente quer, vem aqui, você pode vir em imprimir, é uma opção, e vem aqui em baixar, que baixa o material, ou você pode vir em abrir documento do Google e vem aqui em arquivo, fazer download e escolher o tipo de arquivo que você quer. Então, tem um PowerPointzinho aqui. A gente vai estar conversando sobre ele. Antes da gente começar, é interessante que a gente entenda que a gente está partindo do ponto, digamos que a gente esteja partindo do ponto que a gente já tem o nosso projeto aprovado, tá? E a gente precisa captar recursos, ou a gente tem uma ideia de proposta, de projeto, e a gente gostaria de arranjar financiamento para essas propostas, tá? Então, a gente precisa estar buscando recursos. E a busca desses recursos, é importante que a gente compreenda que a captação nada mais é que um processo comercial. Querendo ou não, a gente tem que deixar, às vezes tem muita gente que me critica, a gente tem que deixar um pouquinho o coração de lado e entender que o nosso projeto cultural, ele faz parte, né, de uma proposta comercial, tá? Tanto você, enquanto proponente, como a empresa que vai estar patrocinando o teu projeto, precisa ganhar. Então, a gente tem que, às vezes, muitas vezes, a gente tem uma visão muito romântica da coisa,
dizer, não, mas, poxa, eles têm que me patrocinar porque meu projeto é bom. Não, claro, ótimo, é isso. É interessante que a gente tenha patrocínio, mas é importante que a gente compreenda que é uma transação, digamos assim, comercial, e que os dois lados precisam ganhar, tanto a empresa que vai te patrocinar, seja ela uma empresa governamental, seja ela uma empresa privada, como você enquanto proponente, enquanto artista, tá? E aí a gente precisa compreender esse universo dos investidores, né, e dos patrocinadores, né? Qual é o papel que eles têm, né? Os patrocinadores eles vão ter um impacto direto no desenvolvimento artístico e intelectual da sociedade, né? Então, eles vão as produções, né, exigem recursos para poderem ser realizados, né? E às vezes a gente não, quando a gente desenvolve esse projeto, uma bilheteria não consegue sustentar um projeto sozinho, né? Só um pouquinho de financiamento que a gente tenha naquele momento não seja o suficiente para garantir ali a sustentabilidade da nossa proposta. E é aí que os patrocinadores vão estar entrando, impulsionando, né, a nossa ideia, impulsionando a nossa proposta, né, fazendo ela acontecer, tá? E aí, enquanto os apoiadores obtêm visibilidade e o reconhecimento por seu compromisso com a cultura, os artistas e os criadores eles vão ter a oportunidade de desenvolver os seus projetos, ou seja, os dois lados. Então, as empresas, os patrocinadores vão estar ali apoiando a tua proposta, tá? E você, enquanto artista, vai ter a oportunidade de desenvolver o teu projeto, tá? É como eu falei, os dois lados precisam ganhar, ter a oportunidade de fazer ali o nome, tanto o proponente quanto a empresa como um todo, tá? É importante que a gente, então, consiga também manter um equilíbrio, né, entre o apoio financeiro e a preservação da integridade artística, ou seja, às vezes, a gente, nessa vontade de querer que nosso projeto seja patrocinado, a gente, às vezes, não percebe que, às vezes, a gente se doa tanto para o patrocinador e o patrocinador, muitas vezes, pode não acontecer de não se doar tanto para a nossa proposta. Então, a gente fica meio que refém, às vezes, do patrocinador. Então, os investidores, né, e os patrocinadores, eles devem estar respeitando a liberdade criativa do artista e evitar as interferências que possam comprometer as autenticidades dos projetos, né? Então, é importante que quando a gente vá buscar recursos, a gente busque também por alinhar, né, os valores, tanto do teu patrocinador quanto de você enquanto artista. E quais são os tipos de investidores que a gente pode ter? Temos investidores privados, que são indivíduos ou empresas que investem financeiramente em projetos culturais com o objetivo de obter os retornos financeiros, né? Os investidores privados, eles vão estar investindo na tua proposta e pretendem ter aí retorno financeiro com o apoio que eles derem ao teu projeto, tá? E eles veem esses projetos culturais como uma oportunidade de negócio, é aquilo que eu falei. É uma transação comercial, é uma oportunidade de negócio, tanto para o investidor quanto para o artista. Os investidores anjo são os investidores que fornecem o capital para o projeto cultural que esteja no estágio inicial, né? Ele acredita na tua proposta, ele acha que a tua proposta faz sentido, pode se desenvolver e é algo que vai dar grandes resultados também para eles. Então, ele busca estar assumindo os riscos na, na, no fomento do teu projeto, tá? Então, eles vão estar aí acreditando no potencial da tua proposta
e vão estar dispostos a assumir os riscos na troca, né, dos lucros, né, e dos benefícios também que eles vão poder obter, certo? Fundos de investimentos culturais são fundos especializados que alocam os recursos financeiros para apoiar os projetos. Esses fundos eles podem ser privados, podem ser de instituições de governo ou de alguma outra instituição sem fins lucrativos. Por exemplo, a gente tem aí o Fundo Nacional de Cultura do governo federal, que é por onde vem aí o fomento a editais, por exemplo, do governo. Patrocinadores corporativos são empresas e marcas que vão estar aí investindo em projetos culturais como parte das suas estratégias de responsabilidade social, ou seja, ele vai enxergar no teu projeto uma oportunidade de ter aí a tua marca ativada e vai estar realizando o fomento da tua proposta, vai estar ali patrocinando o teu projeto. Então, a ideia desses patrocinadores corporativos é associar o nome deles, né, aos eventos culturais, aos projetos culturais, visando aí o engajamento deles dentro da comunidade onde esses projetos serão realizados, certo? Fundações e organizações sem fins lucrativos são instituições que vão estar aí fomentando também projetos culturais. Por exemplo, nós temos aí, como exemplo, a Fundação Roberto Marinho, que é uma fundação que também desenvolve projetos sociais que visam fomentar ações culturais e sociais na sociedade. Financiamento coletivo, que é quando aquele grupo de pessoas, cada um dá um pouquinho de dinheiro, né, de recursos para o teu projeto, visando fomentar a tua proposta também, e em troca disso, eles recebem aí algum tipo de retorno, tá? Geralmente são aqueles brindes que se colocam, né, nas propostas de financiamento coletivo, tá? Instituições governamentais, os governos municipais, estaduais ou federais, eles frequentemente investem nas ações culturais, isso através de editais, tá? Editais, às vezes, em fomento direto também pode acontecer, tá? Então, eles vão estar lançando os editais e os proponentes, os artistas vão estar aí enviando aí as suas propostas para poder receber esses recursos e desenvolver suas propostas. Mecenato e filantropia são indivíduos ou famílias abastadas que vão aportar recursos financeiros em projetos culturais também, seja por um compromisso pessoal, seja por um desejo de deixar um legado cultural. Tá? Uma preparação e um planejamento para a captação, né? Primeiro, como é que a gente tem que estar se preparando, se planejando? A gente precisa identificar o propósito do nosso projeto, da nossa ideia. A gente está ali rascunhando a nossa proposta, a gente precisa entender, né, qual é a razão de ser do nosso projeto. Por que esse projeto começou? O que eu quero realizar com essa proposta, né? Qual é a razão principal de eu querer realizar aquilo dentro da minha cidade, dentro da minha região, do meu bairro? Por que eu quero realizar? A gente precisa ter claro isso na hora que a gente escreve a nossa proposta de patrocínio para poder bater na porta dos possíveis patrocinadores, tá? Definir os objetivos gerais e específicos. A gente precisa entender que a gente não está aqui falando na proposta do edital em si, a gente está falando na proposta de captação, quando eu for lá bater na porta dos meus patrocinadores. A gente precisa estabelecer um objetivo geral que descreva o resultado final desejado. Ou seja, eu preciso ter claro na minha mente, na minha cabeça, o que eu quero realizar com o meu projeto, para quando eu colocar o meu projetinho debaixo do braço, né, e for bater na porta dos meus patrocinadores, eu ter, na ponta da língua,
a ideia formada de dizer, olha, eu quero realizar isso, que é o meu objetivo geral, só que para mim poder chegar nesse objetivo geral, eu preciso passar por tais e tais etapas. Então, a gente precisa ter o nosso discurso muito bem alinhado, certo? Utilizar as seguintes abordagens. A gente precisa ser específico, né? A gente deve ser claro, a gente precisa ser mensurável, a gente tem que conseguir quantificar ou medir o progresso dos nossos objetivos com aquele projeto, né? Precisam ser alcançáveis, tá? A gente precisa ser realista na proposta que a gente quer desenvolver, a gente precisa ser relevante, a gente precisa estar alinhado com os propósitos e os valores do projeto. Tudo isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. E a gente tem que ter um prazo bem definido da nossa proposta também, tá? A gente tem que definir indicadores de mediação, tá? Para cada objetivo mensurável, a gente precisa de indicadores que permitam medir o progresso e os resultados, precisa ter isso muito claro dentro do nosso projeto, dentro da nossa ideia, quando a gente for ali rascunhar, certo? A gente precisa saber monitorar e avaliar regularmente. Todas essas questões a gente precisa ter na ponta da língua quando a gente for conversar com o nosso possível patrocinador. Ele vai perguntar, mas tá, como é que você vai saber que o seu projeto deu certo? Como é que você vai monitorar a tua proposta? Eu te dei o recurso, você vai executar. Como é que eu vou ter certeza que você vai estar ali acompanhando e vai ter os resultados necessários? Então, você precisa estabelecer um sistema de monitoramento, né, de todo o progresso da tua proposta. Você vai se lançar de pesquisas, vai se lançar de feedbacks dos públicos, né, analisar dados, tá? Comunicar os resultados. É importante que a gente desenvolva o projeto, mas que a gente saiba comunicar os nossos resultados também para os possíveis patrocinadores. Então, no final do projeto, a gente precisa compartilhar esses resultados de forma clara e transparente. A transparência é algo primordial dentro da captação de recursos. Não é só pedir, mas a gente precisa executar muito bem a proposta, precisa fazer uma boa gestão do dinheiro que nos foi confiado e precisa prestar conta, né, comunicar esses resultados da melhor forma possível. E uma análise da viabilidade financeira. Ele vai chegar e te perguntar, o patrocinador, ele quer saber como é que vai acontecer essa questão financeira da tua proposta, né? Como é que você vai realizar toda essa questão da viabilidade financeira? Identificando custos diretos e indiretos, você tem que saber identificar isso, você precisa listar todos os custos que você vai ter na tua proposta, tá? Você precisa ter uma projeção das receitas, você precisa indicar as fontes de receita do teu projeto, se ele tiver, você vai vender CDs, você vai vender ingressos de teatro, como é que vai ser isso, né? Você tem que saber identificar essas fontes dessas possíveis receitas para estar comunicando, ó, o meu projeto é isso, porém de receita a gente pretende ter tantos reais com a venda da bilheteria, tantos reais com a venda dos livros, tantos reais com as apresentações. Isso precisa estar claro. Análise do público-alvo, a gente precisa conhecer esse público-alvo também, né? E saber se esse público vai ter condições de pagar pelo meu produto, do meu projeto. Eu vou montar a peça, mas será que eu vou ter um público pagante? Será que o perfil do público que eu estou ali esperando que vá degustar meu projeto, ele vai ter condição financeira de estar ali participando? O patrocinador ele precisa ter essa visão também, para ele poder estar apostando as fichinhas dele em algo que seja realmente de fácil execução e que realmente vai acontecer. Cálculo de equilíbrio, do ponto de equilíbrio, determinar um ponto de equilíbrio, seja de receita necessário para estar cobrindo aí os custos do projeto. Então, a gente precisa ter muito claro esse ponto de equilíbrio.
o nosso projeto ele vai conseguir estar cobrindo os custos necessários que eu vou ter, o desenvolvimento do meu projeto, a realização da proposta, eu vou conseguir estar destrinchando ele, realizando ele, ele vai ter um ponto de equilíbrio nas suas despesas, nos seus custos. Avaliação e retorno sobre o investimento. Você vai precisar ter ideia também do que você investiu, vai ter o retorno também para você, para o patrocinador? Aquilo que você investiu vai ter algum retorno? Você investiu tantos reais num projeto e o teu produto vai te dar algum retorno? Uma parte desse retorno? Vai te dar todo um retorno? Como é que vai ser esse retorno? Né? Análise de sensibilidade. As análises de sensibilidade para a gente estar avaliando aí os diferentes cenários que podem impactar financeiramente o teu projeto. Então, você precisa saber se vai estar... se os cenários vão estar, de alguma forma, impactando na questão financeira da tua proposta. Avaliação dos riscos. Você consegue visualizar os riscos que tem a implantação da tua proposta? Seja ele financeiro, seja, por exemplo, o cancelamento de evento, uma baixa venda de ingresso. Você consegue vislumbrar isso dentro da tua proposta? Você vai precisar estar respondendo essas questões também para o patrocinador, tá? A elaboração do plano financeiro, né? Você vai conseguir estar determinando os recursos financeiros que serão adquiridos para cobrir os custos iniciais do projeto, o valor que você colocou ali no seu projeto, você vai estar conseguindo visualizar ele dentro desse plano de financiamento, tá? A elaboração de um plano de monitoramento de controle. Como é que você vai estar controlando isso, né? Como é que você vai estar desenvolvendo um sistema de controlar esses aspectos financeiros ao longo do tempo? O projeto está ali acontecendo, como é que você vai monitorar isso? Através de planilhas? Como é que vai ser isso? Tá? Isso precisa estar claro. Essas questões, antes da gente escrever, antes da gente montar a nossa proposta de captação, a gente precisa rascunhar todas essas questões, né? Por isso que é um trabalho cansativo. A pessoa diz, não, mas não consigo captar recurso. Porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você precisa sentar, você precisa vislumbrar vários cenários para poder ver se a tua ideia faz sentido, se a tua ideia vai estar ali casando com o que as empresas procuram, se a tua ideia vai ser comprada pelo público que você vislumbra, tá? Revisão e atualização contínua. Você vai sempre estar precisando voltar no teu projeto para ver se ele está realmente faz sentido ali essa continuação dele, tá? E fazendo os ajustes necessários durante a caminhada. Identificando o público-alvo e a relevância cultural. Você consegue vislumbrar, ao rascunhar a tua proposta, a tua ideia de projeto, quem seria esse público-alvo e essa relevância cultural? Conseguiria vislumbrar isso? Como é que seria isso? Definindo os objetivos do teu projeto. Você precisa ter claro, como a gente falou, os objetivos do teu projeto. Você precisa pensar numa pesquisa de mercado também. Ou seja, entender, né, quem são as pessoas que têm a maior probabilidade de estar interessada pela tua proposta. Segmentação. Você precisa estar dividindo o seu público em segmentos, né, com base nas características de idade, de gênero, para que eles se conectem com a tua proposta também. O perfil do público, o perfil que você vislumbra do teu público, será que realmente faz sentido estar ali na tua proposta? Será que eles vão se conectar com a tua proposta? Né? Às vezes, o projeto é lindo da nossa cabeça, mas se a gente não faz todo esse serviço por trás, às vezes a gente acontece de colocar um projeto na rua e às vezes não dá tanto público, às vezes não dá uma bilheteria que a gente gostaria que desse. Por quê? Porque a gente não segmentou direitinho o nosso público, porque a gente não pensou em como atrair patrocinador, né?
a gente não pensou em viabilidade financeira, a gente escreveu a ideia do projeto, pensou no que precisa na proposta, mas a gente não fez esse caminho por trás. Esse caminho por trás é o que vai fazer toda a diferença na hora da gente conseguir o recurso, porque a partir do momento que a gente consegue amarrar tudo isso, fica bem mais fácil da gente realizar a captação, porque isso vai estar muito claro na nossa cabeça, tá? Análise da concorrência. O que os nossos concorrentes, digamos assim, estão realizando por aí? É importante a gente pensar o que as outras companhias de dança estão fazendo, o que as outras companhias de teatro estão realizando, o que os escritores estão realizando, quais são as ideias que estão ali acontecendo, e como é que eles estão distribuindo o projeto deles, como é que eles estão desenvolvendo toda a proposta, toda a execução de projeto deles, tá? Então, a gente precisa fazer também essa pesquisa do que a nossa concorrência está desenvolvendo, para que a gente consiga ter uma visão do que está sendo trabalhado, como é que o público está reagindo ao trabalho dessas pessoas, estão se conectando, não estão se conectando, a bilheteria está vendendo, não está vendendo, os livros estão vendendo, não estão vendendo. Como é que está sendo isso? Como é que a concorrência está lidando com isso? Tá? E o teste de validação, que muitas vezes a gente, após estar identificando o público-alvo, a gente faz ali esse teste, essa validação das hipóteses, né? Com pequenos eventos. Digamos que eu quero fazer uma circulação de uma peça X. Quero fazer a circulação de uma peça X. Porém, eu não sei se essa peça vai dar certo. Então, eu posso fazer um final de semana, uma apresentação para ver como é que o público reage. Posso fazer 2 finais de semana. Posso fazer esse teste, validar a minha ideia de projeto para poder entender o que meu público quer e para poder compreender também se a minha proposta em si, no geral, vai ser validada por esse público e se eu posso pensar em algo maior. Por exemplo, existe uma feira literária, foi uma das primeiras feiras literárias da Paraíba, se não foi a primeira. Eu acompanhei todo o processo, tem mais de 10 anos essa feira, inclusive o ano passado eu fiz oficina de elaboração de projetos nessa feira. A primeira feira que essa minha amiga fez foi bem pequenininha, foi um dia só. Ela testou o público dela, ela entendeu como é que funcionava, né? As escolas depois foram comprando a ideia, e hoje, se eu não me engano, são 12 anos depois, acho que esse ano é a 13ª esse ano, se eu não me engano, ou 14ª, alguma coisa assim. Já está assim, é um dos eventos mais disputados da Paraíba, vem grandes nomes, né? Teve um ano que teve Ariano Suassuna, quando ele era vivo ainda, tem vários outros nomes, tem escritores de renome nacional, né? E outras feiras se inspiraram nela, nessa feira que essa minha colega começou a fazer, alguns anos atrás. Mas, para isso, ela fez exatamente isso, ela fez esse teste do público, ela fez essa validação da ideia dela. Né? Começou pequenininho, às vezes a gente pensa em fazer um evento, a gente pensa numa estrutura muito grande, né? Só que a gente não testou aquilo, gastou uma energia muito grande, investiu recurso e não deu aquele retorno que a gente esperava, né? Outro exemplo, quando eu comecei essas aulas online, foi antes da pandemia, né? Não se tinha, as pessoas viam o online de uma forma assim muito torta, né? Olhava assim, poxa, aula online, nossa, esse negócio de aula online não dá certo. Eu lembro que as primeiras turmas tinham 2 alunos, 3 alunos, só que aquilo na minha cabeça fazia sentido. E eu fui validando a minha ideia, Quando chegou a pandemia, a ideia tomou mais força, né? E eu já comecei a fazer turmas maiores, com mais de 200 alunos, 300 alunos e tal. E eu entendi que eu não queria turmas grandes. Hoje eu faço turmas pequenininhas. Eu deixo turmas menores,
né? Você vai testando as suas ideias e vai validando a sua ideia. Mesma coisa com o projeto cultural. Às vezes a gente pensa numa coisa muito macro, mas a gente esquece de fazer aquele testezinho pequenininho, no teu bairro, aí na tua cidade. Às vezes você quer fazer um grande espetáculo circulando, você pode começar pela sua cidade, ver como é que eles recebem isso, né, como a população recebe isso, para poder desenvolver a proposta. A relevância cultural, tá? A relevância cultural, a gente precisa entender a relevância cultural, analisando entender a identidade cultural, né, as características, né, da história local, da comunidade onde a gente vai estar desenvolvendo a nossa proposta, conexão com as necessidades. A gente precisa identificar quais são as lacunas que tem ali na nossa região. Às vezes a gente pode pensar, poxa, eu quero realizar oficinas, mas será que essas oficinas, será que a população local vai ter interesse nas oficinas com a temática X? Por que não com a temática Y? Então é importante que a gente consiga aí, identificar essa conexão com as necessidades de onde a gente vai estar implantando a nossa proposta para que ela possa dar certo e ser validada localmente primeiro também, né? E até que seja comprada pelos nossos patrocinadores. Impacto social e cultural, né? A gente precisa avaliar o impacto do projeto na nossa localidade, né? Como é que ele está sendo recebido localmente? Pelos artistas, pela população, pelas escolas, pelos comerciantes. As pessoas precisam entender que o projeto não é só o artista em si, né? Mas que vai movimentar toda uma cidade. Voltando ao exemplo da feira literária, hoje a cidade que é realizada essa feira literária, ela sempre no final do ano, que é geralmente em setembro que acontece, setembro, outubro, que acontece essa feira, hotéis já sabem que vão ter aquela procura, né? Os comerciantes locais. Então, a sociedade ali localmente precisa entender que esse projeto é importante, e principalmente os comerciantes. Quando o comerciante entende que eles também vão ganhar com isso, fica mais fácil deles comprarem tua ideia e até patrocinar também, né? Porque eles vão entender que a tia do cachorro-quente vai comprar no supermercado local, o tio da pipoca vai comprar a pipoca no supermercado, né? A pessoa que cata a reciclagem no meu evento, no meu show, vai estar se beneficiando. O taxista vai estar se beneficiando. Então, quando as pessoas conseguem compreender isso, compram a nossa ideia, quando a gente faz todo esse trabalho por trás, fica mais fácil da gente conseguir também essa conquista de recursos, tá? Colaboração em parcerias, né? A gente precisa entender que a gente pode contar com outras parcerias, né? Pessoas, professores, comerciantes, como eu falei, eles precisam entender, se inserir nesse processo. Eles precisam entender que vão fazer parte desse processo. Divulgação e engajamento, é quando a gente está aí colocando o nosso bloquinho na rua e fazer com que as pessoas sejam sensíveis à nossa ideia, né, principalmente o público-alvo, e o feedback contínuo. As pessoas precisam entender os benefícios que aquilo trouxe para o local, tá? Se eu quiser estar mostrando o meu projeto, né, montando uma estrutura da proposta de captação, né, por um PowerPoint ou por um vídeo, o que eu gostaria de considerar? O que eu posso considerar na minha proposta? Primeiro, eu preciso ser descritivo, né? Eu preciso escolher bem as palavras que descrevam claramente a minha ideia, tá? Eu preciso usar da simplicidade ao falar do meu projeto, eu preciso ser coloquial, tá? Às vezes o menos é mais, né? A gente pode estar colocando aí um título simples na nossa proposta, mas que seja de impacto, que faça com que as pessoas se integrem, né? Eu posso estar aí, conte o histórico da proposta, como é que nasceu essa minha proposta, essa minha ideia de projeto, como foi que começou? Eu posso estar contando também na minha proposta, os meus benefícios, né, e os impactos, como é que eu posso estar destacando esses benefícios e esse impacto, né, que o projeto pode estar desenvolvendo ali, trazendo de desenvolvimento na comunidade, né?
Como é que ele vai estar impactando dentro da minha cidade, do meu bairro, da minha região? Então, eu preciso mostrar para as pessoas, né, para o meu patrocinador, como esse meu projeto vai estar beneficiando, né? A apresentação da equipe. É importante que a gente mostre quem é a nossa equipe, os principais trabalhos de destaque, prêmios, se tiver. E preciso mostrar que a minha proposta tem ali uma equipe engajada por trás e que essa equipe tem toda uma habilidade para desenvolver aquilo que está sendo proposto, tá? A inovação cultural e o que o meu projeto tem de inovação, né? E as parcerias que eu já tiver firmada, né? Quais são as parcerias que eu tenho aí firmadas? Mostrar também quais são as parcerias que eu tenho firmadas. Se a estrutura for uma proposta de captação em texto, né? Se você quiser, se você resolveu mostrar o teu projetinho de captação, se não foi em PowerPoint ou em vídeo, você prefere fazer um textozinho, organizar num textozinho, o que você pode considerar, né? Você pode estar colocando aí uma introdução, uma visão geral, né? Colocando aí como é que foi, qual é a essência do teu projeto, o que você quer realizar. Você pode estar colocando aí uma contextualização cultural de como começou a tua proposta, o que você já realizou, o que você gostaria de realizar e o que você pretende realizar a mais, caso seja fomentado o teu projeto por esse patrocinador. Qual é o teu objetivo da tua proposta? Você vai colocar qual é a ideia geral da tua proposta e quais é as metas que você quer chegar, tá? A programação das atividades, você pode colocar tudo que for de programação das atividades, tá? Colocando aí horários, datas, os locais, quais são os formatos que vai ter, né? O público-alvo, quem é esse público-alvo do teu projeto, você vai estar dizendo, tá? Impacto cultural, né? Como é que vai estar desenvolvendo aí a tua cidade, a tua região dentro dessa proposta que você colocou, tá? Colaboração e parcerias, quais são as parcerias firmadas que você, porventura, já tenha, tá? Qual é o formato e qual vai ser a abordagem do teu projeto, da tua proposta? Você vai estar dizendo o que é o teu projeto, se é uma exposição, se é um workshop, se é uma exibição de filme, tá? Esses exemplos que eu estou falando, tá tudo lá no nosso textinho, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando está no nosso textinho. Os benefícios, né, e aprendizado do teu projeto. Você vai estar descrevendo como é que ele vai estar aí enriquecendo os participantes culturalmente, tá? O plano de divulgação, como é que vai estar divulgando o teu projeto e engajando o teu projeto, né? Como é que você vai estar planejando aí divulgar o teu projeto? Você vai mostrar como é que a tua proposta vai ser divulgada, se é em rede social, se é em carro de som, como é que você vai estar mostrando para o teu possível patrocinador que o teu projeto está sendo divulgado? Vai. É importante que a gente capriche bastante, principalmente nas estratégias de comunicação. Por quê? Porque isso ajuda também na aprovação dos projetos, né? No olhar que o avaliador vai ter, que o patrocinador vai ter no teu projeto, porque eles vão entender que eles vão poder estar ativando a tua marca, a marca deles, né, na tua proposta. Eles vão entender como é que vai estar chegando o nome deles nos beneficiários, nas pessoas que vão estar ali degustando o teu projeto, tá? As equipes e as credenciais, que é mesmo mostrar a tua equipe, os principais trabalhos desenvolvidos, prêmios e afins, caso tenha, e o orçamento, né, e financiamento. Você vai estar ali mostrando os valores do teu projeto. Olha, eu tenho tantas coisas assim para poder estar desenvolvendo, a gente vai estar necessitando disso, disso e disso, a gente já tem tais parcerias firmadas, tudo isso é importante a gente já colocar. Coloca a planilhazinha de orçamento, e informa se porventura já tem algum patrocinador ou algo nesse sentido. Apresentando uma proposta de forma atrativa. Então, o que eu devo considerar ao desenvolver o meu projeto?
de captação, né? Seja o meu videozinho, né, informando ali sobre o meu projeto, seja o meu PowerPoint. O que eu devo estar considerando? Deixa eu só... O que eu devo estar considerando? Por exemplo, eu tenho que estar colocando pontos-chave na minha proposta. O que seriam esses pontos-chave, né? Mostrar de forma visual, né, as ideias principais do meu projeto. Então, eu posso estar colocando ali que eu pretendo estar realizando apresentações artísticas, deixar isso de forma bem visível, com, por exemplo, fotos da tua companhia de dança, com, por exemplo, fotos das oficinas do teu trabalho, tá? Escolher as ferramentas adequadas. Como é que eu vou estar transmitindo as ideias do meu projeto? Eu vou estar mostrando gráficos do meu projeto, eu vou estar mostrando mapas, como é que eu vou estar mostrando as ideias principais do meu projeto? É um fluxograma? O que vai estar ali nessa minha proposta, tá? Fluxo da narrativa, está organizando visualmente ali a minha proposta de uma forma lógica, de uma forma consistente, tá? Coerência visual, não abusar muito de muitas cores para não estar confundindo ali o patrocinador, para não estar poluindo, né, a tua proposta, né, teu projetinho. Às vezes a gente, por exemplo, vai fazer um PowerPoint de uma proposta e coloca um monte de cores, fica aquela coisa um pouco estressando, né? Estressa visualmente a pessoa que está analisando isso. O ideal é que a gente utilize o quê? Cores, por exemplo, se eu for estar apresentando para uma Coca-Cola da vida. Então, eu posso fazer o meu PowerPoint usando branco e vermelho. Se eu for fazer um vídeo que as pessoas estejam vestidas de branco e vermelho, se for, por exemplo, um entrevistado, ou algumas crianças estão ali brincando, botam cores que lembrem o patrocinador. É interessante porque eles vão entender que você está por dentro da marca deles, né? Que você entende o valor da marca deles, né? Por exemplo, se for uma Vale da vida, a Vale é amarelo com verde, né? Então, você precisa ter esse feeling. É por isso que a gente fala que a gente precisa estudar as empresas, estudar a missão, a visão e os valores das empresas. Porque, a partir do momento que a gente faz esse estudo da empresa, a gente consegue entrar na narrativa delas, a gente consegue enxergar o que elas gostam de patrocinar, quais são as cores que elas utilizam, né? Quando a gente faz esse estudo da empresa, fica mais fácil da gente estar conectando a pessoa que está analisando, que por mais que seja um CPE, um CNPJ que a gente está apresentando no nosso projeto, né, para uma empresa, mas é um CPF que está ali analisando, né? E essa pessoa tem emoções, a gente precisa envolver essa pessoa emocionalmente, digamos assim, né? Naquilo que a gente quer dizer para elas precisam se sentir conectadas, tá? A gente pode utilizar gráficos e diagramas. É obrigatório colocar isso que eu estou falando? Não, eu estou dando ideias, tá? A gente pode estar colocando mapas de localização, por exemplo. Se o meu projeto vai acontecer em vários locais, em vários bairros, eu posso colocar aí o mapa da minha cidade e mostrar visualmente em mapas o que vai acontecer em cada local, tá? O fluxo dos processos, né? Como é que vai acontecer cada uma das etapas, né? Infográficos explicativos, eu posso estar utilizando infográficos para explicar algum tipo de conceito para o meu patrocinador, tá? Imagens impactantes, posso colocar imagens do meu processo criativo, né? Das minhas crianças fazendo oficinas, dos meus idosos fazendo ali as oficinas deles, do meu palestrante falando ali da minha palestra sobre patrimônio, por exemplo, né? Colocar imagens que envolvam, que tragam sempre as ideias do meu projeto, tá? Posso deixar alguns espaços em brancos dentro da proposta para que não fique muito poluído visualmente, tá?
Texto conciso, né? Posso estar combinando imagens e textos, né? Posso colocar uma imagem de crianças fazendo as oficinas e um textozinho envolvente, né? Um texto que fale sobre a proposta da oficina, por exemplo, tá? Legendas e rótulos, posso estar adicionando legendas nas minhas fotos, legendas de impacto, por exemplo, tá? Legendas e rótulos, espaços em brancos, deixar sempre suficiente ao redor dos elementos para que fique visualmente, não fique aquelas cores muito visualmente poluída, né, para não ficar muitas cores, né? Teste de usabilidade, a gente pode pedir a opinião de outras pessoas para observar ali os nossos elementos que a gente colocou para ver se está muito poluído de cores, ou perguntar o que essas pessoas, ao verem a nossa apresentação, sentem. Por exemplo, você desenvolveu ali a escrita da tua apresentação de captação. Você pode pedir para alguém ver para você, antes de você ir lá apresentar, e perguntar o que essas pessoas sentem ao ver. Eu fiz a minha apresentação em vídeo, então você pede para sei lá, seu esposo ver. O que você sentiu ao assistir esse vídeo? O que você sentiu ao ler esse PowerPoint, né? Quais são as impressões que você teve? Isso é interessante a gente fazer esse teste, porque às vezes a gente fica tão afoito em desenvolver ali a proposta para poder já levar para o patrocinador, que às vezes a gente está ali, escreve, arruma, organiza, mas tem coisas que passam despercebidas. Então, é legal que a gente coloque pessoas para olhar para a gente, né, fazer essa análise para a gente antes da gente apresentar. Tá? Construindo relações de parcerias. É importante a gente construir relações de parcerias, né? Por exemplo, networks e relações pessoais, né? É importante que a gente faça um network, né? Para poder apresentar as nossas propostas, não se feche, né? Vai a evento, leva o teu cartão, conheça pessoas, procure fazer essas conexões, não só naquele momento que você está precisando, mas durante e depois, porque você vai querer que o teu patrocinador volte, né? Você não quer que ele esteja ali só uma vez contigo no projeto, você quer que ele te passe os recursos, você preste conta, mas que ele futuramente te financie novamente, ou que até traga novos parceiros. Então, é interessante a gente manter essas relações interpessoais, tá? Então, é interessante que a gente faça uma pesquisa prévia dos nossos patrocinadores, é importante que a gente faça essa abordagem personalizada, como eu falei, conheça as cores da empresa, conheça a missão, os valores, né, da empresa, procurar destacar aí alguma sinergia entre teu projeto e a empresa, né? Como é que o meu projeto vai estar se conectando com a empresa? Eu preciso mostrar visualmente, muitas vezes, para o meu patrocinador essa questão, tá? Procurar sempre abrir diálogo, sempre estar mandando um e-mail de agradecimento, e-mails em datas especiais, isso é uma forma de a gente estar ali sempre em diálogo com essas pessoas, né? Oferecer também visibilidade e reconhecimento, né? Reconhecer a importância dos nossos patrocinadores, tá? É importante também a gente desenvolver parcerias estratégicas, né? Montar parcerias estratégicas, né? Para que a gente possa ali desenvolver a nossa proposta e fazer com que o nosso parceiro também traga outros possíveis parceiros, né? Mostrar que tem ali um valor agregado, né? Aí, mostrar principalmente que a gente tem ali um alinhamento com a missão e a visão e os valores da empresa, certo? Alianças com instituições culturais também é interessante a gente mostrar essa aliança com instituições culturais. É uma estratégia bastante inteligente também, porque a gente pode estar se beneficiando das expertises
dessas instituições, a gente pode estar aí fechando outras parcerias, outros contatos, porque é aquela coisa, a melhor propaganda é o boca a boca, né? Então, eu consegui um patrocinador aqui hoje, fiz um trabalho legal com ele me financiou, eu prestei contas direitinho, ano que vem eu tenho um outro projeto e posso contar com esse patrocinador, e esse meu patrocinador pode trazer outro patrocinador. Então, é interessante a gente manter digamos assim, política da boa vizinhança sempre, né? Algumas estratégias de abordagem, que eu meio que falei aqui para vocês, que é a gente personalizar a nossa proposta de patrocínio de patrocinador para patrocinador, por exemplo. Cada empresa que eu for estar apresentando o meu projeto, seria interessante eu levar propostas personalizadas, não levar a mesma proposta para todas as empresas, mas é fazer aquele caminho que eu falei, estudar a empresa, tentar conectar o teu projeto com aquela empresa, porque, por exemplo, digamos que eu não estudei a empresa, o meu projeto é sobre dança, eu não estudei a empresa, vou aí começar a panfletar meu projeto, que é uma coisa que acontece muito, a gente sai panfletando o nosso projeto para todos os editais, todas as empresas, sem estudar. O meu projeto é de dança e eu apresentei para uma empresa sem estudar, sem ver nenhum tipo de conexão, e essa empresa tem o costume de financiar propostas mais voltadas para patrimônio, por exemplo. Então, será que essa empresa que está conectada muito com questões sobre patrimônio vai estar ali preocupada em querer financiar um projeto de dança? Talvez não. Então, é por isso que é interessante a gente tentar levar essas estratégias de forma personalizada, tá? Mostrar que a nossa proposta se integra, né, com a empresa. Então, é interessante que a gente consiga alinhar as expectativas entre o nosso projeto e a empresa. A gente precisa pesquisar a empresa, a gente precisa estar adaptando as linguagens do nosso projeto para cada empresa, tá? A gente precisa encontrar exemplos relevantes que conectem o nosso projeto com a empresa, né? Podemos lançar números, né? Mostrar números que sejam, que de alguma forma se conecte com a empresa também. Eu posso estar mostrando que eu vou estar atendendo X números de pessoas na comunidade Y, no qual essa empresa atende. Então, é uma forma de eu estar conectando essa empresa também. Abordando antecipadamente também é uma opção, tá? Então, a gente precisa estar aí personalizando a nossa proposta para cada investidor. A gente precisa estar aí fazendo abordagem criativa das propostas, né? De forma que a gente consiga envolver aí os nossos patrocinadores, né? Então, a gente precisa estar elaborando essas propostas temáticas, né? Para os nossos projetos, para cada um desses nossos patrocinadores, para poder estar aí despertando os interesses dos nossos patrocinadores, tá? E precisa estar visualmente atraente, né? A gente pode estar caprichando, né? Na hora de mostrar nosso vídeo, na hora de estar mostrando nosso PowerPoint, certo? Transparência nas prestações de contas, importante não é só a gente captar, mas a gente fazer uma boa gestão dos nossos recursos para os nossos parceiros continuarem sempre ali e trazerem outros, né? Então, a gente precisa ter uma transparência financeira ética, né? Mostrar que realizou bem a utilização dos recursos, né? A gente pode estar aí mostrando orçamentos detalhados, documentos das nossas despesas, a gente pode estar mostrando os nossos registros financeiros atualizados, né? Para o nosso patrocinador é importante. É importante que a gente sempre passe a ideia de que a gente está realizando a nossa proposta da melhor forma possível, e que não tem nada a esconder, tá? Mecanismos de prestações de contas, por exemplo, a gente pode estar emitindo relatórios para os nossos parceiros, né, para os nossos patrocinadores, a gente pode estar compartilhando os nossos orçamentos, tanto é que para reuniões de captação, quanto mais transparente a gente for, melhor,
Então, é válido, sim, a gente levar o nosso orçamento na íntegra e mostrar, ó, o orçamento do meu projeto é esse, eu tenho esse orçamento aqui para desenvolver. Do que a gente está esperando, não, eu tenho tanto, quanto é que você pode me ajudar? Não, você pode levar e abrir a sua planilha, mostrar o que é que você tem, olha, eu tenho isso, isso e isso, a gente vai gastar com isso, isso e aquilo. Porque quando a gente mostra a planilha, a gente está demonstrando a transparência. E aí fica mais fácil também do patrocinador se conectar com a gente, porque ele está vendo que você está sendo transparente com ele, que você está se abrindo ali para ele, e eles vão se sentir à vontade para poder realizar ali a conversa com você, né? E relatórios de impacto também, para poder estar demonstrando os nossos resultados alcançados, tá? Esses relatórios podem ser relatórios financeiros, enfim, e a gente pode estar desenvolvendo de várias formas, tá? Estratégia para lidar bem com possíveis obstáculos, né? Como é que a gente pode estar aí lidando com a rejeição, né? Fiz todo esse processo, não consegui captar. Não desanime. Às vezes a gente precisa estar... É um processo longo mesmo, até a gente conseguir achar o jeito, né? É assim mesmo. A gente precisa saber lidar com a rejeição, né? A gente precisa saber lidar com a recusa do patrocinador ao nosso projeto cultural, talvez naquele momento ele não tenha se conectado, por isso é importante que a gente tenha toda a nossa ideia de projeto na ponta da língua, para que a gente tenha segurança na hora de transmitir a nossa fala, né? Clareza, não usar gírias, jargões, né? A gente precisa ter toda a ideia clara do nosso projeto na nossa cabeça, a gente precisa manter a calma também, se teve aí alguma recusa, a gente mantém a calma, rever aí os nossos pontos, pede um feedback construtivo, né? Pergunta o porquê que não conseguiu, né? A gente não conseguiu tocar aí o coração do nosso possível patrocinador, né? E aprender com a experiência, tá? Às vezes é importante que a gente aprenda com a experiência, a gente mantenha a nossa expectativa, né? A nossa perspectiva em relação a conseguir captar esses recursos, né? Buscar por outras oportunidades, ampliar as nossas redes, né? Ser resiliente, tá? E sempre ficar revisando a nossa proposta para ver onde é que a gente pode sempre estar melhorando. Por isso que é importante esses feedbacks para as empresas, caso a gente não consiga o patrocínio na hora, certo? Perguntas. Tem aqui uma pergunta, acho que no chat, deixa eu ver aqui, antes da gente abrir aqui os microfones. Aqui tem uma pessoa falando, eu já passei na Rouanet 2 vezes, uma vez passou os 2 anos e não captei, e a outra vez só consegui captar porque passei no edital da Unimed. E aí a Unimed patrocinou meu projeto na Rouanet, mas tenho muita dificuldade de fazer esse trabalho de formiguinha. É realmente um trabalho de formiguinha, sem servir editais de empresas. Usar as mesmas coisas da empresa e ver a visão e valores dela para falar com elas, para já falar na forma deles, exatamente. Essa questão da missão, visão e valores é muito importante. A gente está muito acostumado, eu digo isso porque eu passei por isso. Depois que eu vim entender isso, que eu vim entender onde é que eu estava errando, foi que eu pude compreender como é que era que se dava o processo. Eu precisei entender que eu tinha que entender a empresa, eu tinha que conhecer a empresa, eu não tinha que sair panfletando o meu projeto em vários editais, em vários leis de incentivo para conseguir recurso, né? Eu tinha que estudar a empresa mesmo, botar bunda na cadeira. Eu sempre falo, gente, projeto é bunda na cadeira.
É por isso que muita gente às vezes diz, não, mas você vai fazer um projeto de risco? Gente, que projeto de risco? Para você escrever, você pesquisa. Você não vai escrever um projeto num dia. Se você quiser escrever um bom projeto, você não vai escrever um bom projeto num dia só. Você vai pesquisar, você vai ler, você tem que entender, ver o diagnóstico da localidade, você vai levar em consideração vários fatores, né? E para captar do mesmo jeito, você tem que estudar a empresa, você tem que ver quais são os projetos que ela já patrocinou, quais são os projetos que ela geralmente não patrocina, qual é a missão dela, qual é a visão, quais são os valores, onde é que essa empresa está localizada, por exemplo, está localizada perto de comunidades carentes, será que ela não tem ali vontade de investir nessas comunidades carentes? Será que trabalhadores dessas comunidades carentes não estão ali trabalhando nessas empresas e pode ser um ponto de benefício, ou seja, da empresa investir nas comunidades onde os próprios funcionários dela já moram? Então, a gente precisa ter esse feeling, precisa ter esse olhar, certo? É um trabalho de um formigueiro e não de uma formiga, exatamente. Uma das minhas dúvidas é como chegar na empresa. Eu tenho que entrar em contato com quem? Setor financeiro, marketing? Depende. Tem empresas que vai ter ali o setor só voltado para patrocínio. Quando a empresa não tem, a gente procura ou financeiro ou marketing. Perguntas. Alguém quer falar nos microfones? Seja bem-vindo desde já. Será que existe alguma lista com os nomes de empresas que mais investem, que podem patrocinar via Rouanet? Se foi dito isso no início, me desculpe, perdi o começo. Não, não falei sobre isso. Na Rouanet, eu vou mostrar para vocês. Vou dar uma dica aqui para vocês. Na Rouanet, a gente tem aqui um portal chamado Versalic. Isso serve para qualquer projeto. Vocês podem fazer isso não só para Rouanet, mas o ideal é que seja Rouanet. Tem esse portal aqui, Versalic, para quem não conhece, que é um portal do governo federal. Vou deixar o linkzinho dele aqui, que você pode estar pesquisando os projetos. Projetos são projetos, aqui onde tem projetos, são os projetos já escritos, ou captados, ou em processo de captação, ou que nunca conseguiram captar. Propostas é quando está sendo escrito ainda, proponentes são as pessoas e incentivadores. Aqui é que está a mágica. Vamos lá, quem são os incentivadores? Aí eu venho aqui, ó, busca avançada. Por exemplo, município, vamos dizer que eu seja aqui do Acre. Aí coloco aqui um município. Buscar. Olha aqui os incentivadores do Acre. Tá vendo? Você pode filtrar. Aí é questão de bunda na cadeira. Você filtra as empresas, e aí vamos supor, a Prosseguir Brasil Transportadora, lá no Acre. Vamos ver aqui esse incentivador. Cliquei nele. Então, ele já fez aqui um projeto aqui, Programação de Acessibilidade do Teatro NET. Ver projeto. Aí a gente abre aqui o projeto. Então, o valor do projeto era de 9 milhões e pouco, o valor captado foi 6 milhões e pouco, e eles desenvolveram o projeto. Então, tem um resumo do projeto aqui, tem as etapas, objetivos, sinopse, justificativa. Você vai copiar? Não, né? Porque a gente não está aqui para plagiar ninguém. Mas você pode fazer um estudo de como são esses projetos. Olha só o nível da coisa. Você pode ler o projeto, como você já sabe, e entender o perfil do projeto
Antes de escrever o seu, você pode fazer é como eu falei, você faz uma pesquisa de mercado, digamos assim, né? Você faz uma pesquisa de mercado, procurando ver o que que os teus concorrentes trabalham, sei lá, na área de dança. O que que a galera da área de dança está escrevendo por aí afora? Vou lá e pesquiso. Vejo quais são as empresas que estão patrocinando a área de dança lá na minha região. E vejo o que eles estão patrocinando. Se eu venho aqui, ó, por exemplo, projetos, eu posso pesquisar por tema. Vamos dizer que se eu souber o nome do projeto, eu já boto o nome do projeto. Se eu não souber, eu posso botar um tema. Vamos supor que eu bote dança. Esporte não tem, porque isso aqui é só da cultura, tá? Vamos supor, dança aqui na Paraíba, vamos supor. Aí você pode pensar até no segmento, ó, rádio não, ópera, circo e assim por diante. Mas eu botei dança, tá? Você pode filtrar até por ano do projeto, ó. Aqui está até 2018. Olha só, o que estava sendo escrito sobre dança na Paraíba? Vou e dou uma olhadinha. Por exemplo, aqui tem um valor da proposta. Vou ver esse projeto aqui. Resumos, etapas. Vamos ver outro. Vamos ver o que aparece sobre circo. Circo, deixa eu ver. No Maranhão. Tem 4 projetos de circo no Maranhão, por exemplo. Nenhum deles foi captado. Aí tem o ano, etapa, sinopse, objetivo. Então, a gente consegue fazer essa filtragem. É muito legal esse site. Eu me inspiro muito quando eu vou escrever para poder ter esse olhar do que os proponentes estão escrevendo, né? O que as pessoas estão escrevendo, sobre o que os patrocinadores eles podem estar em busca, né? Por exemplo, aqui nos incentivadores, vamos supor, vamos dizer que eu bote aqui Vale, a Vale, por exemplo. O que será que a Vale tá patrocinando? Companhia Vale do Rio Doce. Mas espera aí que tem mais, acho que eu filtrei errado aqui. Deixa eu tirar aqui esses filtros aqui que estavam... Olha só, então a Vale tem aqui vários projetos incentivados, né? Então, que tipo de projeto que ela tá incentivando? Por exemplo, Arte em Rio. A Vale incentivou o Arte em Rio. Aí você vai dar uma leitura no projeto, procura entender qual é a alma do projeto para poder escrever o teu. Para você ver, você percebe que a partir do momento que elas patrocinam um projeto é porque em algum momento elas se conectaram com esse projeto. Então a gente precisa ter esse olhar, precisa ter essa paciência, tirar aí umas tardes do final de semana para fazer essa pesquisa minuciosa e ver o que essas empresas estão patrocinando. Antes de você ir lá, bater na porta dela, você já estudou, já se pesquisou, né? Onde é que elas se conectam, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, para poder, assim, realizar a tua abordagem de uma forma mais segura, né? Porque se a gente chegar sem pesquisar, a gente pensa, então, eu cheguei aqui com o meu projeto é assim, 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 assim. Tá, mas aí você nem estudou a empresa, você nem viu missão, nem viu visão, nem viu valores, não pesquisou nenhum projeto que ela procura patrocinar. Então, com certeza não vai conseguir, mas quando a gente faz todo esse trabalho, as chances ficam bem maiores. Quando a gente faz esse trabalho de estudar, as chances ficam bem maiores. Adorei, eu até via
o Versalic, mas só via os projetos aprovados para ter uma ideia e nunca vi que tinha como ver os incentivadores. Tem sim. Tem info de outras leis sem ser Rouanet? Não, aqui é só ligado à lei Rouanet mesmo. Temos mais perguntas? Quando ainda não se tem um projeto bem delineado, é indicado escrever o projeto já pensando em uma empresa determinada, ou primeiro é melhor você escrever de forma geral e pensar nos patrocinadores depois? Depende do porte do teu projeto. Se é um projeto grande, é um projeto que vai demandar muito recurso, por exemplo, um festival de cinema, um festival de teatro, um festival de dança. Aí você pode pensar em projetos que pode pensar em empresas grandes, né? Mas, no geral, eu acho assim, eu acho que você pode escrever a tua proposta, né? Escreve a tua ideia. Depois que você tiver com a tua ideia montada, você busca as empresas. Porque se você for pensar nas empresas para poder encaixar a tua proposta na empresa, você não vai sair disso nunca, né? Então é interessante, escreve a tua empresa, rascunha a tua ideia macro, né? Depois que você tiver rascunhado a tua ideia macro, é que você começa a pesquisar a tua empresa. Por quê? Porque você já vai ter a ideia do teu projeto pronta, você já vai ver o que você quer, né? E aí fica mais fácil de você colocar a empresa no projeto do que o teu projeto na empresa. Ainda estou engateando nesse mundo. Uma escola particular pode captar recurso? Depende. Existem editais específicos, tá? Mas também sobre... Depende do CNPJ, de vários fatores, mas em alguns momentos pode sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não vi você falar sobre acessibilidade, como é uma obrigação da lei. Quais as medidas mais indicadas para não ter diligência? Eles sempre vão pedir acessibilidade física, né? E acessibilidade intelectual, né? Que tenha questões de pessoas com deficiência intelectual, pessoas que têm deficiência com locomoção. Esses são os principais que eles vão estar pedindo. E de conteúdo, como é que você vai estar colocando, encaixando essas pessoas na questão de acessibilidade de conteúdo? Libras, Braille e assim por diante. Geralmente esse é o mais pedido. Temos mais perguntas? Professora. Pode falar. Opa, eu tenho uma perguntinha. Eu acho que tem alguém. Peraí, vamos organizar aqui, que tem várias pessoas falando. Eu acho que quem estava falando era a Marina. Isso. Professora, eu não sei se esse é o momento, mas assim, eu presto serviço para uma produtora, eu sou responsável por escrever os projetos e fazer captação de recursos, né? Eu tenho uma formação em economia, e assim, eu vejo que uma dificuldade que eu tenho, às vezes, com a equipe, na hora de revisar projetos e aplicar projetos, é sobre a questão do orçamento, sabe? Os itens orçamentários, assim, a divisão, né, dos itens. E algumas vezes, inclusive, já voltou diligência no Salic,
para a gente poder revisar e até já diminuíram o orçamento global do projeto por conta disso, porque acharam que determinada rubrica estava, né, muito além, né, do necessário, né, no ponto de vista lá do Ministério, né, dos analistas lá do Ministério. Então, assim, e de fato estava, só que eu sinto uma dificuldade muito grande na hora de tentar equacionar isso, dividir isso, e também remunerar todos os profissionais necessários, e conscientizar também a gestão da empresa sobre essa, como é que eu digo, essa equidade do orçamento, sabe? E eu vejo que isso é muito complicado, né? Quando você está trabalhando junto com os gestores da empresa e você também é responsável por fazer a captação de recursos. E aí eu queria saber se no nosso curso a gente vai ter assim, né, um momento que a gente vai debater sobre essa como, Sobre a como elaboração de fazer projetos, sobre a oração de planilha, isso, para os projetos. vamos falar sim. Eu vou colocar essa aula. Eu ia colocar ela por último, mas a gente pode pensar em fazer ela amanhã. E aí vocês podem. E aí a gente ficaria com 5 encontros, porque eu vi que eu esqueci de colocar no nosso cronograma. Mas ela vai acontecer sim, não posso falar de captação sem falar sobre elaboração de projetos. Eu esqueci de colocar aqui a data dela. E eu pensei em encaixar ela por último, mas a gente pode pensar em falar sobre ela amanhã, já que a gente falou de captação hoje, de organização de proposta, a gente pode falar de elaboração de projetos amanhã. Todo mundo Ah, concorda? eu concordo. Eu acho esse tema super relevante e muito, assim, intrigante também, Uhum, sabe? Ele é bem complicado da gente assim, resolver na empresa, sabe? Na equipe, e passar e aprovar isso. E precisa de fazer uma conscientização. Eu me sinto na função de fazer um trabalho de conscientização sempre, porque cada item orçamentário precisa ter uma justificativa. Cada item precisa ter uma justificativa. Os colegas aqui assim, né, não sabem disso, mas cada um precisa ter uma justificativa muito bem pautada. Então, assim, é muito cansativo fazer esse trabalho e depois ele voltar e meio que uhum. ser anulado, sabe? Então, a gente pode amarrar da seguinte maneira. Então, amanhã fica elaboração de projetos, dia 9. E aí, dia 10 fica as estratégias de captação. Dia 10, dia 11 fica diversificando. Peraí. A gente empurra, então, o cronograma. E aí, o último encontro ficaria para segunda-feira. Em vez de terminar na sexta, a gente terminaria na segunda-feira. Uhum. Pronto. Então, fica combinado assim. Eu amarro isso na. Eu amarro isso no nosso grupinho do WhatsApp. Então, fica Tá, combinado. beleza. Amanhã a gente fala de elaboração de projetos. Muito obrigada, Nada. professora. Eu acho que o Dani quer falar. Opa, tudo bem? Eu tenho uma perguntinha, se a gente talvez pudesse, quando a gente foi mostrando, você foi mencionando, né, sobre o que precisa ter uma proposta vencedora, talvez seja interessante a gente ver um exemplo na prática, assim, você diz, olha esse design aqui, olha essa frase aqui, olha essa, né, de um projeto específico que a gente pode talvez analisar, né? Eu acho que várias pessoas que estão aqui com certeza devem ter projetos. Uma das ideias talvez seja trazer um desses projetos só para a gente dar uma olhadinha, ou você mesmo que você tiver já um modelo, mas seria interessante talvez Tá a nos gente. nossos bônus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai sair nos nossos bônus.
Isso aqui foi um projeto de um participante de uma das oficinas da gente, que ficou muito bom. É um exemplo, ele fez um PowerPoint. É uma peça, né, um filme, né, que era uma peça. E aí eles mostram aqui, fizeram um sumário, falaram sobre o filme, né, contou a história contou um pouquinho da história do filme, contextualizou, como a gente falou. E aí, no caso, eles continuam aqui a contextualização. Quem era esse Domingos de Oliveira, que é a pessoa que fez essas peças e que se tornou no filme. A responsável, os atores que estão envolvidos, né, ou seja, a equipe envolvida, que a gente falou agora há pouco. Alguns atores globais aqui. O cronograma, né, da execução da proposta, o que eles vão fazer na semana 1, o que eles vão fazer na semana 3, de 3 a 8, de 9 a 13, né, ou seja, o planejamento, a pré-produção, o que eles vão estar fazendo, preparando o elenco, contratando equipe, contratação de equipamento, pós-produção, trilha sonora, o que eles vão estar fazendo, quem é essa ficha técnica, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, a equipe técnica, a ficha técnica seriam os atores, o autor e as pessoas que estão envolvidas, né? A equipe técnica, né? Um clipezinho de todos os trabalhos, no caso aqui das peças, né? De jornais e revista, com fotos e tal. Eles discutem aqui a estratégia deles, né? O impacto que vai gerar, geração de oportunidades, projetos comunitários, sessão de cinema social para as pessoas, né? A metrificação do impacto, ou seja, relatório de produção, certificação ecológica, projetos de replantio de árvores, e o orçamento. Eles já colocaram um orçamento aberto aqui no projeto de captação. É como eu falei, leva direto a tua planilha. Em vez de botar só valor, já leva direto a tua planilha. E aí eles colocaram tudo já no projetinho de captação. Mas isso é muito pessoal, né? De acordo com o proponente. Cada proponente pode fazer da forma que achar melhor. Esse é um dos exemplos que eu acho mais interessante. E aí eles finalizam, né, a proposta de captação deles. Muito bem elaborada, você vê que não tem muita cor estressando a aparência visual da proposta, são poucas cores, só escolheram aqui 3 cores, branco, preto e o vermelho, né? Colocaram fotos estratégicas, né? E fizeram bem feita essa divisão. Eu gosto muito dessa proposta. Está lá nos nossos bônus que vai sair no sábado. Legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui o nosso chatzinho aqui. Peraí. Existe um tempo para patrocinador responder? Geralmente eles não demoram tanto, não, mas no máximo uns 30 dias, sim. Sobre percentuais para rúbricas do proponente, é recomendado concentrar numa rúbrica função ou distribuir em várias? Sobre percentuais permitidos para rúbricas do proponente. É recomendado concentrar numa única função? Sim, se o proponente vai desenvolver uma única função, sim. Caso ele vá desenvolver mais de uma, e o edital ou a lei de incentivo for permitir, aí você coloca várias. As empresas preferem projetos que foram aprovados em editais ou não. Quando você tem um projeto aprovado em lei de incentivo, essa lei de incentivo vai estar chancelando você, né? Então,
eles veem com bons olhos projetos que sejam aprovados em leis de incentivo. Até porque a elaboração de projetos é a alma do processo de captação. Aulas sobre leis de incentivo, aí vocês já estão querendo estender demais. Aulas sobre lei de incentivo a gente não vai conseguir fazer nessa. A última aula de lei de incentivo que eu fiz foi na outra. Mas eu posso dar umas pinceladas para vocês depois, assim, posso tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Hoje em dia, eu estou preferindo começar os projetos pelo orçamento do que escrever os objetivos, justificativa, relevância. Hoje em dia, eu já parto para o orçamento, de tão chatinho que é. Pode ser uma ideia, né? Mas quando a gente segue o roteiro do projeto em si, fica mais fácil. Mas se a gente já tem a ideia na cabeça e já prefere partir para o orçamento, então depende, isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de começar a escrever projeto pela justificativa. Eu nunca escrevo a apresentação eu sempre faço por último, é a última coisa que eu faço de um projeto, porque eu pego todo o projeto e faço um resumão e coloco, né? Mas eu gosto de começar a escrever a justificativa. Por quê? Porque eu já começo a defender meu projeto ali, né? Mas isso é muito particular, de pessoa para pessoa. Sobre esse novo cronograma da gente, eu vou estar repassando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Estratégias para captação para projetos de nichos muito específicos. A gente vai estar falando sobre estratégias de captação amanhã é quarta, né? Quinta-feira. A gente vai estar falando sobre estratégias. Não poderia ser sábado de manhã? Pode ser, e aí a gente não fazia na segunda. Para mim, fica perfeito. Até porque eu antecipo, para mim fica ótimo no sábado. A gente pode amarrar, então, o nosso encontro no sábado. Que aí a gente segue a nossa sequência normal, fica melhor. Eu me auto-saboto. O cara está captando 5 milhões usando o e-mail do Gmail. E eu com medo de ir atrás de empresa. Pois é, a gente tem que perder esse medo. A gente tem medo de captar, a gente tem medo de fazer orçamento. É aquilo, gente. A gente só consegue se especializar na coisa se a gente meter a cara e fazer. Exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de altura, eu tenho pânico de altura. Muito pânico. Eu não era assim. Mas depois que eu sofri um acidente de carro, eu fiquei com a síndrome do pânico tão grande que eu tenho medo de tudo. Passei 10 anos sem dirigir, então eu comecei a dirigir de novo, tem 6 meses, 7 meses, né? Eu tenho medo de altura, mas eu só viajo de avião. Por quê? Porque eu preciso enfrentar o meu medo, né? Eu tenho, por exemplo, medo de agulha, por exemplo, mas eu tenho um tratamento que eu faço, um tratamento médico há mais de 10 anos, em que antigamente eu ia com a minha mãe, até 12 anos atrás, não, até uns 8 anos atrás, eu ainda ia com minha mãe, aí passei sozinha para enfrentar o meu medo, né? E a mesma coisa, a gente precisa se colocar em situações em que a gente enfrente ali as nossas dificuldades. Então, se a nossa dificuldade é ir atrás de patrocinador, gente, o não a gente já tem garantido, né? O não, às vezes, a gente já tem como resposta. Então, vai lá, prepara a tua proposta e faz a captação, né? E tenta fazer a captação. Mesma coisa, orçamento. Ah, não sei fazer orçamento. Gente, a gente só vai escrever um bom projeto, a gente só vai fazer um bom orçamento se a gente tem ali, se a gente sentar e fizer, a gente vai descobrindo com os nossos erros. Eu estou fazendo uma faculdade agora de Direito, e eu nunca me senti tão burra numa faculdade como eu estou me sentindo agora. Falo isso para você, eu falo isso todo dia para um professor. Tem um professor que a gente está bem próximo, eu sempre converso isso muito com ele. Que a minha turma, eu tenho 2 desafios aí. Primeiro, eu estudo de manhã com uma turma, onde a pessoa mais velha da turma sou eu, né? Então, já começa aí. Como os alunos da manhã são mais novos, então tem galera de 17 anos, tem galera de 25, e eu sou a única com 43. Então, eu tenho um professor que é 2 anos mais velho do que eu. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? E aí, é o que ele fala, ele diz, não, você tem que se colocar à prova, e realmente isso para tudo na vida, a gente precisa se colocar
a prova, né? Tem alguém falando aqui. Amanhã põe o link na sala do grupo, certo? Boto sim o link. Sábado de manhã é um dia ruim para mim, por conta do trabalho. Caso seja sábado, pode ser no outro horário? Pode ser. Eu tenho que dar uma aula 3 horas. A não ser que eu adie a minha aula e a gente faça 3 da tarde. Pode ser 3 da tarde. Eu acho que o Matheus quer falar. Oi, tudo bem, pessoal? Massa. Eu não queria ser chato, não, mas é porque, tipo assim, eu acho que seria melhor não mudar o que foi programado, entendeu? Porque aí um não vai poder, não sei o que e tal. Eu acho que vai ser muito difícil, reencaixar os horários, entendeu? Aí seria isso. Porque foi programado essa semana aí, essa ordem das aulas, uma coisa mais de captação mesmo. No curso de elaboração de projetos, por exemplo. Sei lá, já não foi muito por isso que eu quis fazer, né? Foi mais por causa da parte de captação mesmo. Não sei. Porque vai ficar gravado, né? De qualquer jeito. Vai ficar gravado. Eu acho que vai ser Vai. mais difícil mudar o que já foi combinado. Eu também tenho uma aula de elaboração de projetos pronta, gravada, que eu dei algumas semanas atrás. Eu posso botar uma aula já gravada para vocês lá. A aula que eu dei gravada, eu posso colocar lá para vocês. E aí vocês só tiram as dúvidas. Também pode ser uma possibilidade. Eu já tenho uma aula gravada, tem várias aulas gravadas. E aí a gente mantém o fluxo normal da nossa conversa e só tira as dúvidas no WhatsApp depois, ou também é uma forma. Pode ser também. É porque eu acho até que como é poucas pessoas, talvez, sei lá, pelo que eu senti aqui no grupo, tem gente que já manja mais de elaboração de projeto e está querendo ver mais sobre a parte de captação mesmo. Tem gente que ainda não manja tanto da elaboração, né? Aí de repente até para o pessoal se identificar, saber e tal, mas é porque eu pelo menos já conheço o trabalho há bastante tempo, então eu já vi bastante aula tal de elaboração, mas de captação mesmo, nunca vi ninguém falar e é uma dificuldade, né? Então a gente pode, então eu posso deixar a aula eu vou fazer assim, eu vou deixar a aula de elaboração lá para vocês, e aí quem for tendo as dúvidas pode ir me mandando e-mail, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou tirando as dúvidas. Fica fechado assim, então. Pode tirar as dúvidas normais, sem problema algum. Até porque tem gente que está aqui mais pela captação, enfim, né? Então a gente faz dessa forma, eu boto a aula de projetos, então. Eu boto a aula gravada lá. Já vou deixar aqui. E deixo um PowerPoint lá também. Deixar um PowerPoint pronto, mais PPT. Aí dá tudo certo. Aí quem tiver dúvida nessa parte, só é tirar. Mais perguntas? Uma sugestão que eu acho que vai ao encontro dessa ideia de focar, né? Talvez a gente pudesse usar esse tempo que você se disponibilizou gentilmente aí, dessa coisa mais extra, talvez para a gente trazer alguns projetos de quem está aqui no curso, para a gente analisar, digamos assim, que eu acho que a gente pode aprender bastante se a gente fizer isso. Cada um vai ser bem útil para quem trouxer projetos também. O que você acha? O que vocês acham? Pode ser também. A gente pode tirar um dia. Aí, no caso, já não seria mais no sábado. Então, eu mantenho a minha aula no sábado e a gente marcaria uma outra aula em um outro horário, só para analisar os projetos. Também, né? É isso. É uma coisa extra, né? Então, quem quiser. Pode ser. A gente pode amadurecer. Legal. Fica uma sugestão. É legal, podíamos cadastrar no Google Forms e aí a gente seleciona alguns. Ótimo, a gente pode amadurecer essa ideia e ir conversando no grupo do WhatsApp. E desenvolver estratégias de captação. Exatamente, pode ser um exercício bem legal.
Eu acho que é muito, muito válido mesmo. A gente pode amadurecer essa ideia no nosso grupo do WhatsApp. Temos mais perguntas? Sem perguntas? Então, a gente encerrou hoje, e amanhã a gente mantém o nosso calendário, então. E a minha tarefa de casa, então, é subir o vídeo para vocês. Eu subo sempre no outro dia, tá? Então, amanhã, antes de sair para a faculdade, eu subo para vocês. E aí a gente mantém, então, o nosso calendário. Amanhã, então, fica sobre as estratégias de captação. E eu me comprometo de botar a aula gravada de elaboração de projetos para vocês. E quem for tendo dúvida, a gente vai trazendo para tirar as dúvidas, tá? Obrigada a todos vocês, mais uma vez, né? Pela oportunidade, pela presença de todos, tá? E eu fico à disposição, daqui a pouco eu vou estar abrindo o nosso grupo do WhatsApp. Eu devo demorar um pouquinho para responder, porque o meu WhatsApp aqui geralmente bomba, que são muitas turmas, né, para falar com todo mundo, mas eu vou respondendo sempre, tá? Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã, professora. Falou, Obrigada. professora. Obrigado. Falou, Tchau, tchau, tchau. tchau.